Bom dia, sou a professora Eulália, sou professora de matemática da Escola Coelho Neto e hoje eu vou compartilhar com vocês uma videoaula voltada para a turma do 7º ano sobre números inteiros, tá? Antes de começar, eu queria voltar um pouquinho nas nossas aulas anteriores, nossas aulas presenciais, onde nós começamos primeiro a trabalhar os números naturais, que são aqueles números que a gente utiliza para contar, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Depois que nós vimos os números naturais, nós aprendemos que os números naturais são todos aqueles números que a gente considera positivo, né? Tia, como assim? Por exemplo, quando o número não tem sinal, implica eu dizer que ele é positivo, certo? Então vamos voltar. Número sem sinal, ele é positivo, ele é mais. Então não precisa eu colocar a cruzinha, por exemplo, eu tenho aqui um 8. Não precisa eu colocar esse sinal na frente do 8 para eu saber que ele é um número positivo, tá? Então número sem sinal é sempre positivo. Se eu já aprendi isso e aprendi que os números naturais são todos os números que a gente utiliza para contar e que o número sem sinal implica dizer que ele é positivo, eu já posso passar para o próximo conjunto dos números, que é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z com essa barrinha. Vou ajeitar aqui que está muito feia. Aqui ao lado, tá? Tia, que é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele se divide em números positivos e números negativos. Por que que eu estou voltando nesse assunto? Por que que eu estou achando importante, por que que eu acho importante voltar nesse assunto? Porque isso aqui é um assunto que causa uma certa dúvida na cabeça de vocês. Eu passei uma atividade na última aula para vocês e eu recebi assim muitas mensagens. Tia, como é que faz essa questão? Tia, por que que deu menos 5? Tia, por que que o 6 está sem sinal? Por que que o 10 está com sinal, o 6 não está sem sinal? Então eu vou explicar passo a passo, pausadamente, calmamente, para que vocês possam acompanhar, possam entender, e aí vocês voltam na nossa última atividade e aí vocês analisem as questões que vocês tiveram dificuldade e que eu vou tentar esclarecer aqui da forma mais simples possível, tá? Então vamos lá. Lá no final do vídeo, lá na descrição, vou colocar um desafio para vocês. Vocês podem acessar um e-mail da escola para estar tirando dúvidas, tá? Estarei online à disposição de esclarecer tudo que precisa ser esclarecido com relação a esse assunto e aos posteriores que vierem. Então vamos lá. Conjunto dos números inteiros é o conjunto representado pela letra Z e ele se divide em números positivos e negativos. Lembra, o número, para ele ser positivo, ele não precisa ter sinal. Eu só coloco o sinal a partir dos meus negativos, ok? Então imagina que eu tenho uma reta numérica, eu vou colocar aqui no meio para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? Então a minha reta numérica, ela cresce tanto para a direita quanto ela cresce para a esquerda. No centro, que eu chamo de eixo da minha reta numérica, eu tenho o número 0, eu tenho um algarismo 0. Do 0 para frente, eu tenho todos os números positivos, ó, o símbolo do infinito, ó, infinito mais. Do 0 para trás, eu tenho todos os números negativos, ó, o símbolo do infinito, ou símbolo feio, menos, certo? Ou seja, a minha reta numérica, ela é infinita para os números positivos e ela é infinita para os números negativos. Então, vamos analisar aí. Se o meu 0 é eixo, ou seja, ele é centro da minha reta numérica, e do centro para frente eu tenho todos os números positivos, e do centro para trás eu tenho todos os números negativos, eu posso dizer que essa reta numérica pertence ao conjunto dos números inteiros. Por que que ela pertence, tia? Porque ela engloba tanto os números negativos quanto os números positivos. Então, por exemplo, eu quero encaixar o menos 2, o mais 2, eu vou encaixar o menos 1, o mais 1, eu quero encaixar o menos 5 e o mais 5.
tá? Só para ficar mais fácil para vocês. Então, vamos começar pela ordem crescente, do menor para o maior. Então, ó, positivo, eu vou encaixar aqui o mais 1 e logo aqui o menos 1. Percebe que eu dei praticamente a mesma distância. Depois eu vou encaixar aqui, ó, mais 2 e logo aqui eu encaixo o menos 2, certo? Eu vou dar uma distância maior para eu encaixar o 5. Então, digamos que o 3 está aqui, o 4 aqui, então o 5 está aqui, ó. Mais 5, 3, 4 e o 5 está aqui, menos 5. Certo? Tia, por que a senhora utilizou esses números? Só para eu exemplificar como é que eu encaixo números inteiros em uma reta numérica, tá? Eu, ó, dou sempre a mesma distância e vou seguindo a ordem, certo? Então, isso aqui é uma reta numérica pertencente aos números inteiros. No meio eu tenho o eixo, que eu chamo de zero. Do eixo para frente os números positivos, do eixo para trás os números negativos. Esses números aqui, gente, eu chamo de números simétricos. Eles têm o mesmo valor, porém os sinais são contrários, são diferentes. A adição ou a subtração de ambos sempre vai dar zero. Por exemplo, eu tenho mais 2 e menos 2. Se eu quiser somar ou subtrair, eu vou ter 0. Tia, eu não entendi. Vamos aqui. Dentro do meu conjunto dos números inteiros, eu tenho o que eu chamo de regra e eu tenho o que eu chamo de jogo. Tia, a gente vai brincar, é? Não, a gente vai aprender de uma forma mais fácil. Regra de sinal, jogo de sinal. Qual é a diferença? Presta atenção aí, se liga aí na paradinha. Ó, eu tenho a regra, presta atenção, quando eu estiver somando ou subtraindo. Tá? Quando eu for somar ou subtrair, eu tenho regra de sinal. Tia, quando é que eu tenho jogo? Fazer uma nuvenzinha para ficar mais bonitinho. Quando eu for multiplicar ou dividir. Vamos ver como é que funciona? Vamos. Regra. Sinais iguais. Se vocês quiserem colocar isso aí como observação, ó, sinais iguais. O que que eu faço, tia? Somo e conservo o sinal. Vou tentar ser mais breve possível, tá? Quando eu tiver sinais diferentes, eu vou usar o símbolo do diferente, ó. O que que eu faço, tia? Eu vou subtrair, ou seja, retirar. E conservar o sinal do número maior. Já não entendi, foi nada. Bora lá colocar um exemplo? Vamos exemplificar isso aqui, esse conceito de regra e depois posterior a ele o do jogo. Por exemplo, eu tenho mais 2 e mais 3. Eu tenho menos 5 e mais 4. Eu tenho mais 10 e menos 8. Eu tenho menos 12 e mais 8. Vamos ver como é que resolve isso aqui? Primeiro pela regra. Lembra? Eu vou utilizar a regra de sinal quando eu estiver somando ou quando eu estiver subtraindo. Ou seja, se eu não tiver multiplicação e nem divisão, eu tenho regra, tá? Então, se lá no meu exemplo, naquele exemplo que eu passei para vocês antes, se eu não tiver sinal de multiplicação e nem sinal de divisão, eu tenho regra de sinal. Quais são as minhas duas regras? A primeira, quando eu tenho sinais iguais, eu somo e conservo o sinal, tá? Seja ele mais ou seja ele menos.
Quando eu tenho sinais diferentes, ou seja, quando um é positivo, o outro é negativo, ou um é negativo e o outro é positivo, eu vou subtrair, ou seja, eu vou retirar e vou conservar o sinal do número maior. Vamos para o primeiro exemplo aqui. Eu tenho mais 2 e mais 3. Eu tenho sinais iguais. Observem, ó. Eu tenho mais e mais. Qual é a regra? Sinais iguais. Sinais iguais. Somo, então eu vou somar. 5 mais 3 vai dar 2 mais 3 vai dar 5. Conservo o sinal. Conservo o sinal. Ok? Por que que eu conservei o sinal? Porque eles eram iguais. Ok? Vou colocar um outro exemplo aqui, gente, ó. Menos 2 e menos 9. Eu tenho dois sinais iguais, ó. Menos 2 e menos 9. Qual é a regra, tia? Somo 9, 10, 11. 11. E conservo o sinal. Qual é o sinal que eu vou conservar? Menos, porque eles são iguais, negativo. Qual é a segunda regra? Quando eu tenho sinais diferentes, ou seja, quando um é negativo, o outro é positivo, eu tenho que subtrair. Eu retiro o menor do maior. Então, eu tenho menos 5 mais 4. Eu tenho 5, tiro 4, sobra 1. Conserva o sinal do número maior. Quem é o número maior aqui? O 5. E ele é negativo. Então, menos 1. Ok? De novo, eu tenho mais 10 e menos 8. Olha, eu tenho dois sinais diferentes. Eu tenho mais e tenho menos. Eu tenho positivo, eu tenho negativo. Sinais diferentes, subtrai. Eu tenho 10. Tiro 8, me sobra 2. Conservo o sinal do número maior. Quem é o número maior? O 10. E ele é positivo. Mais um exemplo, eu tenho menos 12 mais 8, continuo tendo sinais diferentes. Qual é a regra quando eu tenho sinais diferentes? Subtrair. Eu tenho 12, tiro 8, me sobra 4. Conservo o sinal do número maior, tia Eulália. O número maior aqui é o 12. Como o 12 é negativo, então o meu resultado vai ser negativo. Ok? Então essa é a regra. Quando é que eu uso a regra, tia? Quando eu tiver números somando ou subtraindo. Se eu não tenho multiplicação, não tenho divisão, então eu tenho regra. Vamos para o jogo. É diferente, tá? Da regra. Então o jogo eu tenho lá, ó, mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Ok? Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Tia, quando é que eu uso esse aqui, ao invés de usar o que a senhora explicou anteriormente? Quando eu tiver números ou algarismos que estejam multiplicando ou dividindo. Como assim, tia? Ó, eu tenho menos 2, presta atenção aí, ó, se liga na parada, vezes menos 3. E tia, agora por que a senhora colocou um parêntese aí? Eu não posso ter dois sinais um próximo ao outro, tá? Então, para eu, ó, não posso ter isso aqui. Para eu separar, eu coloquei o parêntese, tá? Tia, preciso colocar o parêntese quando o número for positivo? Não. Vou colocar um aqui, ó. Eu vou ter menos 4 vezes, por exemplo, 8. Lembra? Número sem sinal é sempre positivo, mais. Eu tenho, por exemplo, aqui mais 16 dividido por menos 4. Vamos resolver o jogo? Primeiro, eu já matei a charada, tia. Eu já entendi quando é que eu vou usar o jogo. Por quê? Eu percebi que aqui eu tenho uma multiplicação, ó. Lembra que a multiplicação é representada só por um pontinho, né? A gente não usa mais aquele xizinho aqui não, ó. Isso é arcaico, já passou. É só um pontinho lá. Então, já sei como eu tenho esse pontinho significa que eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar. Então, se eu tenho uma multiplicação, eu não tenho a regra. Eu tenho o jogo. Tia, qual é o jogo? Ó, sinais iguais sempre resultam em mais. Sinais diferentes sempre resultam em menos.
Quando eu tenho sinais iguais, eu ganho. Quando eu tenho sinais diferentes, eu vou perder. Olha, mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Vamos ver se é verdade? Vou colocar outro exemplo aqui, quando eu tenho dois sinais de mais. Ó, como eu tenho uma operação ao lado da outra, vou separar pelo parêntese. Então, vamos fazer o jogo de sinal, ó. Menos com menos, menos com menos, mais. Aí eu efetuo a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Lembra? Tia disse que quando o número não tem sinal, ele é positivo. Imagina que tu tem um mais aqui, ó. Menos com mais, menos. 8 vezes 4, 32. Olha o jogo de sinal de novo. Mais com menos é menos. 16 dividido por 4, olha o símbolo da divisão. 16 dividido por 4 é 4. E o nosso último exemplo, ó, mais com mais é mais. 3 vezes 4, 12. Ok? Então, para a gente encerrar, eu vou só voltar um pouquinho. Lembra? Quando é que eu tenho regra de sinal, tia? Quando os meus números estão somando ou subtraindo. Ó, quando eles estão somando ou subtraindo. Qual é a primeira regra? Quando eu tenho sinais iguais, eu somo e conservo o sinal, porque eles são iguais. Quando eu tenho sinais diferentes, ou seja, um é mais, o outro é menos, ou um é menos e o outro é mais, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou subtrair, eu vou retirar e conservar o sinal daquele número que for maior. Ó, eu tenho menos 12 mais 8, menos 12 mais 8, vou subtrair. 12 menos 8, 4. Conservo o sinal do número maior. Como o 12 é maior, então o resultado fica menos. Tia, e quando é que eu vou usar o jogo de sinal, perdão? Quando eu tiver multiplicação e divisão. Lembra lá do pontinho, ó? Multiplicação e ou divisão. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes vai dar menos. 2 vezes 3, 6. Menos com menos, mais, mais. Ok? 3 vezes 4, 12. Mais com mais, mais. De novo, 4 vezes 8, 32. Ó, menos com mais, menos. Lembra que esse 8 estava sem sinal e todo número sem sinal é sempre positivo. 16 dividido por 4, 4. Mais com menos, menos. Certo? Vou disponibilizar essa videoaula no canal. Se inscrevam, quem ainda não se inscreveu, deem um likezinho. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Até a próxima aula. Tchau!